O que as pesquisas elas falam sobre a questão da procrastinação, que todos nós humanos, eles dizem que nós temos de 15 a 20% dos adultos são procrastinadores. E tem outra pesquisa que diz o seguinte, que tem pessoas que, inclusive, 80% das pessoas procrastinam. A gente vai entender como é que é essa pesquisa, que assim, que 20% dos adultos, eles consideram que a procrastinação é um traço da personalidade deles. Então, eu diria que algumas pessoas têm mais propensão que outras, por questão da personalidade, por questões contextuais também. Então, assim, se você percebe que tem essa propensão, que tem essa tendência, então eu acredito que você tem que ter mais mecanismos para poder vencer essa procrastinação. Uma outra pesquisa muito interessante, ela mostra que aproximadamente de 80 a 95% dos estudantes universitários procrastinam em algum nível, algum grau. Então, por exemplo, se você está fazendo um curso online, se você é universitário, se você está fazendo algum treinamento, é muito comum você procrastinar. E olha, que é 80 a 95%, então assim, diria que assim, a maioria das pessoas, que os estudantes, né? E aproximadamente 70% se consideram procrastinadores. E aproximadamente 50% eles procrastinam consistentemente, isto é, eles procrastinam sempre, né? Então, veja que todos esses números, eles são bastante alarmantes. E eu até diria que, assim, se as pessoas falam que não procrastinam, elas estão mentindo de alguma forma, porque a procrastinação, ela pode ser voluntária, mas também pode ser inconsciente, você não entende, não sabe que está procrastinando, e na verdade o resultado é a procrastinação. Então, o que eu queria também depois explicar aqui para você, e que você vai entender um pouquinho mais também, que assim, as causas, né, da procrastinação, elas são várias, são muitas e muitas. Como você vê aqui nessa árvore, assim, são bastante problemas por questões emocionais, e a gente vai entender que realmente a gente procrastina por questões emocionais. A procrastinação, ela, claro que ela tem questões de organização, tem questões de prioridade, mas muito, muito mais pela gestão das suas emoções. E veja que assim, por exemplo, a gente se sentir em desvantagem, tem vários tipos de medos, né? O medo da avaliação, o medo do feedback, aversão à tarefa, você tem medo, ou você não quer fazer essa tarefa, por isso que você procrastina, uma falta de motivação e energia. Então, essas são todas as causas, né, da procrastinação. É muito importante que você entenda essas causas para também entender qual que é o seu problema. E a gente vai entender agora qual que é o ciclo da procrastinação, como é que acontece com você. Então, assim, o primeiro ciclo é aquela fase da intenção, que você está naquela fase assim, que você vai quer fazer o trabalho, você está bastante animado, você está bastante otimista, e você está assim com todo o gás para você poder fazer a atividade. Aí você faz todas as tarefas que deveriam ser feitas, você de repente até faz o seu planejamento, mas aí a gente tem a segunda fase, que é a fase do problema. Nesse caso, você ainda quer começar, você está ainda motivado, mas você continua adiando desnecessariamente, isto é, você continua adiando, procrastinando, postergando o trabalho que deveria ser feito. Você deveria mandar um currículo, você deveria contactar uma pessoa, mas você não faz isso e você continua não trabalhando na tarefa. E nessa fase, você se senta em frente do computador, em frente do seu celular, ao invés de você escrever o seu currículo, fazer alguma coisa em prol da sua mudança de carreira, você sempre diz para você mesmo que logo, logo você vai continuar, mas você continua checando os seus e-mails, você fica limpando a sua mesa. Eu fazia muito isso quando estava escrevendo meu doutorado. Eu ficava limpando a mesa, ficava satisfeita e não continuava. Aí eu arrumava outra coisa para fazer. E aí você tomava um cafezinho, aí você vai acessar o seu Face, você vai acessar o Instagram, enfim. Esse estágio você envolve em muitas emoções negativas, como, por exemplo, que eu tinha explicado naquela árvore, né, que é um sentimento de frustração, de vergonha, de medo do fracasso, o medo de cometer erros, o medo de, inclusive, ter o sucesso. Por quê? É uma coisa muito maluca, né, que o pensamento assim, se eu paro de fazer o que é importante para mim, eu não preciso lidar com a situação. Então, parar, às vezes, é mais fácil do que continuar quando a dor é maior. Então, por exemplo, se eu terminar alguma coisa, é claro que quando eu termino alguma coisa, a gente vai ser julgado, a gente tem medo do julgamento. Então, a gente para, não faz,
por esse medo do julgamento, pelo medo de a gente não ter sido bom o suficiente, a gente não ter sido perfeito o suficiente, não existe isso, então a gente procrastina, né, por causa disso. Tem aquele procrastinador, né, que ele fica toda hora ocupado fazendo outras atividades, como eu falei no início, e acaba não fazendo o que deveria ser feito. E aí, na segunda fase, que é a fase da decisão, essa fase da decisão é aquela fase que você tem a pressão de fazer a tarefa e principalmente você tem um prazo para fazer uma tarefa que te leva a desistir e finalmente você não faz finalmente o trabalho. Aí você decide que não vai fazer, mas aí você, o pior de tudo, né, que você tenta racionalizar o porquê você não fez, isto é, você começa a falar assim, essa tarefa realmente não era importante mesmo, e não é isso realmente que eu quero fazer, eu acho que eu não sou muito bom com relação a isso que deveria ser feito, e aí você vai fazendo essas justificativas, que eu diria que são as desculpas que você dá para você mesmo, para não fazer a atividade, que eu acho que assim, é uma dos maiores problemas, né. E claro que tem as consequências, né, nesse estágio, ocorre quando você desistiu completamente de você fazer a atividade, mas agora você continua lidando com as consequências da procrastinação. Então que você pode sentir, assim, várias emoções, vários sentimentos, um sentimento de um certo alívio para você não ter que lidar mais, porque o prazo já foi, principalmente quando você tem que mandar um currículo, que você trabalha, 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 sabe que tem que mandar, mas como você não conseguiu mandar até o prazo que deveria ter sido mandado, você sente um peso na consciência, mas ao mesmo tempo você sente um alívio, porque já passou do prazo e você não precisa mais lidar com isso naquele momento, né? Agora, o próximo passo nessa fase da consequência, você sempre promete para você mesmo que vai ser diferente, que você vai da próxima vez começar com mais antecedência para não ter essa pressão, para tentar entregar no dia ou pelo menos com mais antecedência, mas você não toma nenhum tipo de ação